Bom, pessoal que está acompanhando a entrevista com a Alina Brantkowski, o tema O Berço do Mundo, estamos falando sobre a Inglaterra, essa experiência que ela teve de viver 7 anos em Manchester, uma cidade bacana, a qual será o tema, né? Será o tema desse segundo bloco. No primeiro bloco a gente falou sobre a Aline, conheceu como ela chegou, as dificuldades, os primeiros trabalhos, o tempo que ela estudou. E você que não acompanhou, assiste o primeiro bloco e fica ligado nesse segundo, que é bem interessante. Aline, uma pergunta interessante. Eu estava pensando ontem, a Aline que morou tanto tempo, né? E a gente ouviu falar que o britânico é tão correto no horário. Qual é essa mística da pontualidade do povo em inglês? Se um britânico me disser, eu vou te ligar às 9h32, ele vai me ligar às 9h32? Ou não é tudo isso que fala, que a mídia mostra? Realmente existe uma pontualidade maior do que a nossa, digamos, sim, no brasileiro. Passagem, sim. Existe uma pontualidade, principalmente no que, talvez como amigo, se ele ou ela diga pra você que vai te ligar às 9h32, isso você disse, talvez ele ligue às 10 horas, mas sim, assim, em relação ao horário, ao trabalho, pontual, é primordial. Não minutos importa, por minuto. Minutos, exatamente, minutos. Não importa o que aconteceu, não importa se o pneu furou, não importa se você perdeu o ônibus, você tinha que estar aqui. Então, independentemente do que, esteja aqui. E você se adaptou porque você teve que conseguir trabalho. Você trabalhou de babysitter, você me disse, num pub. Horários, você é brasileira, a gente aqui tem meio chega atrasado, dá uma desculpa pro chefe, o pneu furou, eu peguei trânsito, como que é lá? Eu sempre tive um problema seríssimo com o horário, né? Tanto que na minha adolescência meu pai dizia, eu queria que você fosse homem, porque eu queria que você fosse pro tiro de guerra, porque você precisa aprender sobre pontualidade. E então lá eu aprendi, realmente tive vários problemas, né? Tanto no meu primeiro emprego, que a minha patroa, ela gostava muito de mim, mas ela dizia, você precisa resolver esse seu problema, porque eu então você... Chegar atrasado. Chegar atrasado, você pode ser excelente, mas você precisa ter pontualidade. Então, e os atrasos eram de 5, 10, 15 minutos? No início eles variavam entre 5 minutos a 45 minutos. Mas aprendi, é uma coisa que eu prezo muito, pontualidade. Bom, então é uma dica, né? Você que está indo fazer um intercâmbio na Inglaterra, seja em Manchester, Liverpool, Londres, entre amigos até não existe, mas no trabalho procure ser pontual, porque senão você pode perder um emprego. Sim, sim. Bom, e em relação, né, eu assisto muito National Geographic, canais culturais, e a gente vê essa relação do povo inglês com a família real. Essa adoração que a mídia, a TV mostra, ela é verdadeira? É tudo isso mesmo? Eles têm contato com a população? É uma coisa superficial? Porque, claro que isso acontece em Londres, mas as notícias chegam até Manchester, acredito. Sim, claro. Pela sua experiência, você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Não, sim, é claro, é difícil generalizar, mas pelo que eu vi, pelo que eu vivenciei, eu prefiro dizer que uma grande parte da população chega a venerar a família real, mas a outra parte é quem entende que eles são simplesmente uma família. Uma família, uma imagem. Eu me lembro que a maioria dos meus amigos de lá, que eles costumavam dizer sempre que havia alguma tragédia, até mesmo em outro país ou alguma coisa, eles costumavam dizer, poxa vida, se a Queen de repente vendesse um broche dela, já resolveria esse problema. Então não entra muito na cabeça de muitas pessoas lá, assim, essa coisa da família real, a verdadeira função. Só para resumir, essa grande parte que venera seria um partido da classe A? Seria o partido de quem venera e acredita em tudo que eles veem na televisão brasileira, por exemplo, assim. Porque os que não acreditam na família real, o que acham, né, que a família real é simplesmente uma família e nada mais que aquilo, e que não são Deus, seria a classe C que estão trabalhando, lidando? Sim, sim. Mais ou menos isso. Na maioria das vezes, sim, isso. Porque o que eu vejo na televisão, que tem esse contato, que a rainha Elizabeth se preocupa com o povo, a qualidade de vida
a classe social, como é? Existe muita desigualdade? Não, é realmente admirável. Há, inclusive, você falando da rainha, há um speech que ela faz todo dia de Natal que algumas vezes eu fazia questão de sentar. Para quem não sabe o que é speech, é um pronunciamento, né? E todo dia, 25 sagrado, vinha toda a senhorinha, a senhora rainha, fazer o discurso dizendo como ela se importa com cada filho. Olha que interessante. E assim, é realmente admirável a maneira com que você não vê tanta desigualdade. Sim. Lá, o que seria pra gente aqui os benefícios, os benefícios para eles, que é ajuda com moradia, ajuda com vários tipos. Existem hospital. Centenas, existem centenas, então realmente é admirável. Mas daí quando você começa de repente a estar aprendendo um pouco a fundo, você vê que não depende muito da família real, mas sim do parlamento em si. Legal. Bom, aprender um pouco sobre a família real, que é interessante, né? Não tem como fugir desse tema, que é um dos principais para quem vai para a Inglaterra. Uma pergunta boba, se você me permite fazer, ou em Manchester, ou quando você passou por Londres, ou você estava visitando outras cidades, você vê mendigo na rua? Andarilho, pessoas morando debaixo da ponte? Para a gente tirar essa dúvida, será que é exatamente perfeito o país? É limpo? Não existe uma pessoa pedindo comida? Como é? Não, existem várias, não tantas, mas existem. No caso deles, as pessoas que moram na rua, porque existem, são pessoas que decidiram por aquilo. Porque, por exemplo, tem uma forma, uma revista, um magazine que eles dão, por exemplo, digamos a rainha, dá esse magazine chamado Big Issue, para todas as pessoas que moram na rua. Então eles vendem esses magazines por uma libra, para que eles possam estar tendo o sustento deles. Mas antes disso, todos eles dão a opção de, caso você queira moradia, você tem de auxílio comida, você tem auxílio saídas aos finais de semana. Eles dão todos os auxílios. Então, quem mora na rua, ao meu ver, lá é mais por opção. Porque realmente decidiu. Realmente gosta de se aventurar e se passar por aquela pessoa. Se passar por aquela situação. Sim. Então, bom, então ser um andarilho na Inglaterra é bom, porque tem todo um suporte, né? Sim. Vende revista. Claro, você vende revista. A gente está comparando um nível de país. E vamos falar um pouco sobre Manchester, né? Manchester é um ponto turístico que você adorava conhecer, que você passeava, que você dá uma dica para o meu leitor. No seu fim de semana, sábado, domingo. Manchester tem variadas coisas para se ver, assim. O mais bacana é que a maioria era gratuita, como você poderia várias galerias, vários museus, e era gratuito. Agora, uma coisa que eu sinto muita saudade, que eu gostava muito, era o fato de que em cada área, como em cada bairro, existia um parque. Então era lá onde passava a maior parte do meu tempo, assim. Arborizado? Total, arborizado, lugar para se correr, para andar com cachorro, para jogar, para ler um livro, para fazer um piquenique, fazer amizades, para fazer um som até mesmo, para tudo. Cada bairro existia um parque. Você tocou nesse assunto de saudade, e eu ia até perguntar no primeiro bloco, acabei esquecendo. Quando você estava em Manchester trabalhando, vivendo, o que tinha no Brasil que você sentia mais falta? E eu faço um gancho na mesma pergunta, agora você no Brasil, o que você sente mais falta em Manchester? Família não conta, você disse em relação ao país, não é? Eu acho que família isso é uma saudade que todo mundo leva quando sai de casa, mas... Saudade de algo aqui do Brasil. Se é culinária, se é alguns costumes, horário, clima... O que te fazia? Você estava em Manchester e, poxa, se eu estivesse no Brasil agora, eu faria isso, eu comeria isso? Sim, comida. Comida? Embora eu tenha me adaptado muito bem com a culinária de lá, eu tinha muita comida que eu dizia, poxa, o que eu não daria
para um feijãozinho preto, Sim, para uma mandioca e por aí vai. Assim, eu acho que é isso, eu sentia falta da comida, eu não poderia nem dizer que eu sentia falta do calor, porque realmente Araçatuba, para quem não conhece, é muito quente, muito quente, 40 graus na sombra. E assim, comida, família, amigos, mas em relação ao país, a cultura é comida. A gastronomia brasileira fez falta. Isso. Eu não posso dizer que eu sinto saudade do país em si, porque infelizmente eu ainda não tive a oportunidade de descobrir a beleza do nosso país. Sim. Imagino que seja maravilhoso. E agora, morando de volta, né? Você está no Brasil, está passando um tempo, eu não sei quanto tempo tu vai ficar por aqui. O que você sente falta de Manchester? Organização. Organização Em todos os... Na logística, dentro do trabalho, na escola? Não, no trabalho, assim, quanto a isso, tranquilo. Mas o que eu sinto mais saudade são dos parques, como eu havia dito, que é uma coisa que eu sempre bato, porque realmente faz falta. Eu acho que toda cidade deveria ter no mínimo, um parque cultural. Em relação ao acesso à cultura para todos, sempre tem uma peça de teatro aqui, ou tem alguém dançando, ou tem festivais, é tudo muito acessível para todos, né? Gratuito, claro. E o que mais que eu sinto saudade? São tantas coisas. O transporte público, como é que eu poderia me esquecer? O transporte público é uma coisa que eu acho muito interessante, o fato de que todos utilizavam ônibus. Eu acredito que em vários lugares aqui no país já seja assim. Mas essa coisa de ter acesso ao transporte público, se você vai sair para estar comendo alguma coisa para beber os finais de semana, não beba. Mas daí não existe ônibus, não existe táxi, como é que se faz? Então é isso, a consciência. E lá tem toda a facilidade. Toda a facilidade. É claro que para você ter uma consciência, para que os seus cidadãos sejam conscientes, você precisa dar todo o respaldo para que ele possa agir como tal. Então é isso que eu sinto saudade. Transporte público é uma coisa que faz muita diferença. Muita. E você conseguia se deslocar para qualquer lugar. Sim, durante todos esses anos, a base de transporte público e bicicleta, claro. E acho que é uma curiosidade, né? A gente vê tanto esses ônibus de 2 andares vermelho aberto no teto. Em Manchester também tinha. Tinha. E você chegou a andar. Era o Magic Bus. Magic Bus. O ônibus mágico. O ônibus mágico. E você chegou a andar nele? Sim, como não? Como não? Normal. Mas é um ônibus de uma linha que te leva para qualquer lugar. Para qualquer lugar, a qualquer hora do dia. Tá. Chegou a andar no táxi preto? Muitas vezes. Depois do foco-off você conseguiu achar um táxi local? Achei. Que bacana. Vou falar sobre o chá da 5, aproveitando a minha canequinha aqui que me inspirou. Na Inglaterra, em Manchester, realmente todo dia, 5 horas da tarde, o chá da 5, você tomava? Existe essa cultura? Todo dia e todo momento é momento de chá. Quanto a essa coisa de às 5 horas pontualmente, eu acredito que seja possível, mas mais para os aposentados, para as senhoras que ficam em casa. Que estão com a vida mansa. Isso. O chá significa um momento de confraternidade. Um momento de estar confraternizando com os teus amigos, de estar simplesmente saboreando o teu descanso. Que bacana. É um happy hour em inglês. É um happy hour em inglês, isso. O que eu ia te perguntar e tirar a dúvida, porque os passageiros ingleses que eu conheci enquanto trabalhava nos cruzeiros marítimos, principalmente em companhias que eram inglesas, eles costumavam mesclar um chá ou um chorinho de leite. Isso acontece mesmo na Inglaterra? Eles colocam leite no chá? Sim, colocam. Existem vários tipos de chá, mas o original, que é o tradicional, sempre com esse chorinho. Que bacana. De leite. Bom, já que a gente entrou no assunto da bebida principal inglesa, que é o chá, vamos falar sobre gastronomia. Qual é a comida mais pedida pelos ingleses? O que eles mais comem? A comida mais pedida pelos ingleses. Aqui, como seria o nosso o arroz e o feijão. Isso. Na Inglaterra, praticamente tudo se baseia em batata. Potato. Então, todas as formas que você puder imaginar, seja de jack potato, que seria aquela batata que vai no forno, recheada. Batata com bacon. Batata frita, ou mashed potato, que é o amassado. O que
puder desistir de batata lá, o inglês vai inventar com a batata. Lá havia. Mas você estava comentando no intervalo também que existe no mercado, é bem diversificado, comida do mundo inteiro. Ah, sim, muitas pessoas dizem que a culinária inglesa, que ela na verdade ela não existe, porque ela foi absorvendo de uma nacionalidade e outra. E eu só consigo ver isso de uma forma positiva, como você quer cozinhar alguma coisa, você vai ao supermercado, como você havia dito, e você vê a prateleira indiana, eu quero fazer um curry, tem todos os condimentos, isso, eu quero fazer algo italiano, espanhol. Então, assim... É bem diversificado. É bem diversificado. Claro que acaba perdendo um pouco a essência do que seria o deles, mas enfim. Contrapartida, você tem uma variedade muito grande. Uma variedade. Próprio nos restaurantes também? Nos restaurantes, nos pubs, nos restaurantes ingleses, você tem uma variedade de uma cultura ou outra, mas há muitos restaurantes próprios, espanhóis, onde você vai... Restaurante italiano, isso, só italiano. Só italiano, só espanhol. Falando do Brasil, tu encontrou algum restaurante brasileiro? Do Brasil? Sim. Existem, no momento agora em Manchester, eu sei que tem um restaurante chamado Made in Brazil, em Londres, mas existem 2 restaurantes brasileiros em Manchester, sim, que é inclusive de uma pessoa que era de Uberlândia, que tem uma história fascinante, de um entalhar, enfim, é bem merecedor. Ele tem uma churrascaria e é muito engraçado ver isso, porque quando você vai nele tem uma plaquinha, como se fosse um papelzinho, dizendo sim, por favor, ou não, obrigado. Por quando você quer ou não quer carne. E os ingleses, eles se deliciam, eles não conseguem entender a abundância. Colocar a plaquinha não, e sempre tá assim. Mas por que tanto garçom, esperto, por que tanta carne? Tanto atendimento bom, carne boa. Porque quando você vai, você pede um steak, você pede um bife em um restaurante, é um bife assim no meio do prato, um prato gigantesco e é um bife. E daí lá aquela variedade, aquela mesa de frios e sobremesa. Tipos de linguiça, queijinho, nosso churrasco brasileiro que é o melhor do mundo, tá? Ganha dos argentinos. Bom, todo tipo de potato, a gente falou sobre comida, né? Sobre o chá das 5. Você se adaptou legal à comida inglesa, às batatas? Sim, me adaptei. Não teve problemas? Não. E eu queria saber sobre o café da manhã, que dizem que é bem interessante, é famoso. O café da manhã em inglês, queria que você comentasse um pouco como ele chama, qual é o tipo de comida que é servido. Sim, o mais famoso, o traditional full breakfast, ele se baseia em 2 salsichas, em 2 pedacinhos de bacon, no ovo, que pode ser tanto mexido quanto frito, e o hash browns, que seriam os bolinhos fritos assim de batata. Hash browns. E a torrada. Delicioso. É uma refeição, na verdade. É uma refeição. E bem calórica, diga-se de passagem. Bastante até. Puxando esse assunto de caloria, o povo inglês, por ingerir na primeira refeição do dia algo tão calórico, eles têm o costume de praticar exercícios físicos. Você lembra de ter muita academia? Havia muita academia? Eu não me lembro de ter visto muitas academias. Aí uma dica do Girando Tudo Bom, se você quiser abrir um negócio em Londres e se dá bem. Uma academia, já que o povo inglês não pratica tantos esportes, né? Ou tem algum tipo de maratona, o pessoal se preocupa chegando as férias, o verão. Tem sempre esse SOS Summer, que seria de... SOS Summer. O pessoal passa o ano todo encapotado, no máximo dá uma corridinha, uma andada de bicicleta aqui. Aquele clima frio, né? Chuvoso. Então, assim, existe sempre um SOS Summer, pelo menos com as mulheres, na maioria das vezes, que é 1 ou 2 meses antes de alguma férias, que elas decidem, então agora vamos, sei lá, vou pegar na cor, vamos correr, vamos comer menos, porque entra então a cena do biquíni. Sim. É isso. Que bacana. Um jogo rápido agora. Qual o pior defeito do povo inglês e a melhor qualidade? O que o britânico tem de bom e de ruim que você conseguiu analisar nesses 7 anos? Não vale a qualidade, você me dizer a pontualidade, que isso já é praxe deles. Então, quero que você me descreva uma outra qualidade e um defeito. O defeito, a frieza.
a frieza. Em certos aspectos, sim. E a qualidade, essa sede que a maioria deles, que a grande maioria tem, de conhecimento. Sede de conhecimento. Eles querem descobrir, saber cada vez mais. Eles querem saber sobre tudo. Mas sobre tudo. não é que eles querem ser os melhores, senão que eles querem cada dia mais ter conhecimento, cultura, saber sobre outros povos, porque eu sei que o inglês viaja muito. Sim. Né? Não sei se você for pensar em relação à história e que há muito tempo atrás que eles eram os melhores, os desbravadores, talvez seja essa influência de que os atuais têm de que nós precisamos saber porque nós somos os melhores. Nossos avós. Porque os nossos avós. Eu prefiro não ver dessa maneira. São simplesmente pessoas interessadas em... Preferem ser os estudantes do que os professores. Sim. Sempre aprendendo. Que bacana. Então é um pessoal, é um povo, uma nacionalidade fria, mas também que tem a humildade para saber que todo dia é dia de aprender. Claro. Isso é interessante. E talvez você conquistar a confiança deles, por exemplo, igual você estava trabalhando num pub e o seu chefe descobriu que você não queria só um trabalho temporário, você queria vestir a camisa, você queria desde cleaner a um assistant manager. E aí você ganhou todo o respaldo e conseguiu passar por toda a hierarquia. Claro. Tá aí um exemplo da Aline, né? Que bacana. E qual é uma dica para o brasileiro que está chegando em Manchester hoje, está indo fazer um intercâmbio e, bom, tem um hostel, eu não sei onde ficar, tem alguma dica? Tu lembra? Um lugar para ficar, uma escola para estudar, um pub para curtir à noite, tem. Um bom restaurante, ó, aqui tem um restaurante que sempre chega os brasileiros. Mas você diz em relação a Manchester? A Manchester. Sim, tem dicas de Manchester, pessoal. Tem uma ótima escola que é o Manchester Central College. Ela é ali atrás mesmo, ao ladinho do Piccadilly, ali no meiozinho mesmo do centro. Bem localizada. Totalmente, assim, perto da train station, é bem localizada. Só repete o nome, por favor. Manchester Central College. Manchester Central College, aí é a tem, dica da escola. Não apenas cursos de inglês, mas como cursos de business e uma variedade de outros Super cursos. interessante. Qual teria sido o toque? Restaurantes. Restaurantes pela cidade toda, existem uma variedade. Uma cidade de 3 milhões de habitantes. 3 milhões e meio de habitantes. Aí uma Campinas e Curitiba juntos, só que com uma variedade multicultural. Sim, né? sim. Teatro gratuito, shows, parques, galerias, Magic Bus às 3 horas da manhã. A noite toda. A noite toda. Saiu da boate, tá bêbado, tomou umas aí, ó, dá pra ir pra casa sem perigo nenhum, não precisa dirigir, não tô incentivando ninguém a beber, tá? Mas só pra você ver a diferença de um país pro outro, né? Tem algumas cidades que o transporte público ele para durante a madrugada, então te resta, na verdade, só táxi. Mas há táxi. Mas é um meio de transporte. E, bom, falamos de culinária, o defeito do povo inglês, a qualidade. Não vamos enrolar, vamos partir para o próximo bloco. A gente vai falar sobre Jean Charles de Menezes, que quando aconteceu aquele trágico acidente, você estava no país, né? Sim. Quero saber sobre a repercussão, você vai me contar daqui a pouco. Sobre preconceito contra brasileiro, a diferença do cidadão europeu, né? Um francês, um belga, um espanhol procurando emprego e um latino, um dominicano, um paraguaio, um brasileiro. Se existe um preconceito da comunidade europeia, você é europeu, você tem mais facilidade, você é um latino, você vai esperar um pouco mais, você vai para a cozinha. Quero saber todos esses detalhes porque eu sei que tem muita gente interessante que depois dessa entrevista vai querer fazer as malas e ir para Manchester.